Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Dando continuidade à nossa reflexões sobre o autoconhecimento, em que tivemos um vídeo em que falamos sobre o mandamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, dando sequência a essa reflexão sobre o autoconhecimento, eu queria refletir um pouco com vocês agora sobre a autoaceitação. Quando nós decidimos mergulhar no autoconhecimento, nós vamos começar a levantar e a trazer à tona coisas nossas, histórias das nossas vidas, dores que passamos, alegrias que passamos, dificuldades. Então, nem sempre, quando a gente mergulha nesse autoconhecimento, vamos encontrar somente respostas ou lembranças ou situações agradáveis. Nos deparamos muitas vezes com dificuldades que passamos, nos deparamos com erros que ainda não consertamos, nos deparamos com coisas vivenciadas e sofridas por causa de outras pessoas, ou seja, outras pessoas que causaram em nós alguma dor, algum sofrimento. Sonhos que tivemos e não conquistamos. Pessoas em que magoamos, pessoas que fizemos sofrer. Então o autoconhecimento nos leva a refletir e a perceber muitas coisas em nossas vidas. A meditar, a pensar, a lembrar, a relembrar. E nem sempre só virá coisas positivas. Nem sempre só virá coisas boas dessa lembrança, dessa reflexão, desse autoconhecimento. Aí entra então essa grande importância, essa grande palavra, esse grande método que é a autoaceitação. Quando eu faço esse passeio pela minha vida, relembrando a minha infância, a minha juventude, minha adolescência, minha fase adulta, eu vivenciei muitas coisas difíceis. Faço coisas boas, coisas fáceis, coisas felizes. É importante eu lembrar delas, é importante eu saber dessas coisas, é importante eu trazer na memória as coisas boas. Mas, muitas das vezes, nós não queremos ou não gostamos de lembrar aquilo que foi ruim, aquilo que foi doloroso, ou aquilo que foi sofrido. E muitas vezes nós queremos o quê? Esquecer, apagar da memória, queremos fazer com que aquilo não seja lembrado, queremos pôr uma pedra em cima das situações vividas, das dores enfrentadas ou de qualquer outra coisa. E nem sempre esse é o caminho. E este não é o caminho. Precisamos sim não vivenciar novamente cada sofrimento, mas é importante aceitarmos aquilo que passou. Não fingir que não aconteceu, mas aceitar. Aceitar quem eu sou, aceitar como eu estou e tudo o que passou. Porque senão eu anulo a minha vida. Porque se eu falar assim, não, eu vou esquecer tudo o que passou, eu estou anulando tudo o que eu vivi. É como se eu não tivesse vivido nada. Mas não é isso que devemos fazer. Precisamos aceitar o que passou, aceitar aquilo que foi ruim, aquilo que foi doloroso e aprender com aquilo. Tirar um proveito. Um erro só tem um valor na minha vida se eu aprendo com ele. Esquecê-lo somente não vai resolver. Muitas vezes me fará errar novamente. Mas eu preciso aprender com o erro. Se pararmos para pensar em vários santos aí da Igreja Católica,
Muitos chegaram no seu ponto de conversão que tinham errado muito, que tinham feito pessoas sofrerem, que não eram pessoas boas. Podemos pensar em Paulo, o apóstolo, podemos pensar em Santo Agostinho e tantos outros santos que, a gente pegar a história, eram pessoas horríveis ou tinham comportamentos muito ruins. E ao se converter, utilizaram talvez daquela profissão que tinham, ou dos dons que eram usados para o mal, usaram para o bem. Santo Agostinho era um orador, falava bem, tinha lá sua profissão. E ao se converter, começou a pregar, escreveu grandes livros, tantas coisas estudadas hoje por Santo Agostinho. Mas por quê? Houve um arrependimento do erro, uma aceitação do erro, daquilo que foi ruim, não só do erro, mas daquilo que foi ruim, porque muitas vezes o que sofremos não é causado por nós, é causado por outros, mas aceitou tudo o que passou, mas viu que aquilo também o transformou em quem ele era, deu para ele os dons, deu para ele aquilo que ele tinha de bom para oferecer e assim utilizou para o bem, mas porque ele aceitou a história. Ele não podia simplesmente apagar só o ruim, porque o que nós somos hoje, o que você é hoje, o que eu sou hoje, é fruto daquilo que foi bom e aquilo que foi ruim em minha vida. Os traumas, eles servem para nos avançar também, nos colocar para frente. Muitas vezes nós criamos defesas que nos fazem bem, que geram dons em nós. Aquilo que aconteceu para gerar o trauma é ruim, mas às vezes o efeito foi bom. Então nós precisamos aceitar em nossa vida, aceitar tudo o que passamos, entender tudo o que passamos, acolher, transformar e ressignificar. Mostrar para a vida, mostrar para Deus, mostrar para mim mesmo que eu superei. Que aquilo me ensinou algo de bom. Ou aquilo me levou a refletir sobre um autoconhecimento. Então essa autoaceitação é muito importante. Importante me entender. Importante me aceitar. Não é ficar, quando eu falo aceitar, não é permanecer naquilo que é ruim, não é permanecer no sofrimento, mas é entender que eu passei por um sofrimento e que eu venci ou estou vencendo, ou estou dando o passo para vencer agora. E que aquele sofrimento me ensinou alguma coisa. Nem que ele me ensinou que agora eu preciso superá-lo. Que tudo que acontece na nossa vida, eu preciso tirar algo bom. Se pegarmos Jesus, era assim. Tudo que ele via, ele transformava em bom. Pedro era um pescador. Jesus foi lá e o transformou em pescador de homens. Toda a experiência que ele tinha de pescar, Jesus quis que ele pescasse homens. E assim tantos outros exemplos que nós temos na igreja ou que nós conhecemos. É importante valorizar o que temos. Valorizar aonde chegamos. E se você chegou aqui, que você está procurando mudar, procurando evoluir como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como esposa, como esposo, valorize aquilo que você tem. Porque muitas coisas não vão mudar. Você não vai conseguir mudar. Você não consegue ter outro pai, você não consegue ter outra mãe, você não consegue ter outro filho. Você consegue ter outro filho, mas você não consegue trocar aquele filho que você já tem. E você não consegue mudar o seu passado. Então valorize aquilo que você tem até agora. Valorize o que você venceu e reconheça o que perdeu. Porque reconhecendo como você perdeu, reconhecendo o que você perdeu, você é capaz de pensar como você perdeu. E assim você, amanhã ou hoje, pode se preparar para não perder novamente. Precisamos aceitar também as pessoas que chegam em nossa vida. Existem alguns pensadores que falam que todo mundo que está em minha vida tinha que estar. É porque deveria estar. Se uma pessoa entrou em minha vida e me causou mal, eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar o passado. Eu consigo fazer melhor o presente,
para evitar que no futuro aconteça o mesmo mal. Então, se uma pessoa passou por minha vida e me fez mal, não adianta eu querer esquecer dessa pessoa. Eu posso não querer conviver com ela de novo, mas não adianta também ficar remoendo, trazendo aquela dor, trazendo aquela raiva. Entender o que aconteceu, aprender com aquilo, vida que segue. Fazer hoje para que amanhã não aconteça de novo. A autoaceitação é aceitar os meus limites. Eu preciso aceitar os meus limites. Aceitar até onde eu consigo chegar hoje. Qual é o meu limite? Até onde eu consigo levar uma discussão? Até onde a minha paciência vai explodir? Até onde eu consigo conviver ou não com algumas pessoas? Às vezes eu preciso conviver com alguém, mas hoje eu não estou preparado. É importante eu saber esse limite. Saber que eu ainda estou no caminho para uma mudança, para certas convivências, que eu ainda estou numa mudança para certas vivências. Uma outra coisa importante na autoaceitação é não ficar me comparando com os outros. Tem que parar com isso. Cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa foi construída de uma certa forma, com seus traumas, com seus medos, com sua família, com seus jeitos de vida. Então eu não posso ficar me comparando. Vamos pensar em Deus? Deus ama todos da mesma forma. Cada um no seu jeito, cada um na sua forma. Então, o me comparar, nós temos a tendência a olhar sempre o lado negativo das coisas. É do ser humano, é de cada um. Então, quando eu me comparo, eu vou sempre olhar o que o outro tem melhor do que eu. Nunca vou olhar o que eu tenho de melhor do que o outro. Comparação nunca é bom. Ou eu vou me sentir melhor que o outro, ou vou me sentir abaixo do outro. Eu não tenho que me sentir nem acima nem abaixo. Eu sou eu e pronto. Você é você, com seus dons, qualidades e defeitos. E o outro é ele, com os dons dele, com as qualidades dele, com os defeitos dele. A autoatualização passa então por esse processo de entender os meus limites, de entender os meus defeitos, de entender as minhas limitações, de entender aquilo que eu ainda preciso melhorar e estou caminhando para melhorar. É como um doente. Um doente só pode ser curado se ele aceita que está doente. Porque ele vai procurar um médico, ele vai tomar o remédio. E a autoaceitação é aceitar. Eu tenho um defeito. Eu tenho uma limitação. Eu sou explosivo. Eu sou uma pessoa tímida. Eu não sei falar em público. Mas eu preciso, por causa do meu emprego, eu quero. Então, se eu aceito que eu não sei falar em público, eu vou procurar uma ajuda. Eu vou procurar fazer cursos de oratória. Eu vou procurar me desempenhar melhor. Procurar caminhos e profissionais que me ajudem nesse processo. Se eu sou uma pessoa explosiva, não tenho um controle do meu temperamento, eu preciso aceitar isso, entender que eu faço com que outros sofram. Então eu preciso controlar o meu temperamento. Se eu não consigo sozinho, eu preciso buscar ajuda. Mas eu só vou fazer isso se eu aceitar que eu tenho essa limitação. Espero que você possa aprofundar um pouco mais sobre essa autoaceitação e vivenciar e viver uma vida melhor, aceitando a você, aceitando a sua história. Fique com Deus, um grande abraço, que São Miguel Arcanjo esteja contigo nos seus combates, e o Espírito Santo te ajudando a se aceitar. Deus abençoe.